Oi, 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 pessoal. Olha eu aqui de novo com mais uma gracinha pra vocês. Vai ficar gracinha. Porque dessa vez eu não fiz uma peça antes pra estar mostrando pra vocês o que a gente vai fazer. Mas eu ainda estou naquela linha dos cortes a laser. E dessa vez eu tenho uma encomenda de uma casinha de passarinho, com uma bonequinha e tal, mas vou começar por aqui pela casinha de passarinho. Então, eu precisava de uma base para mim estar fazendo a casinha de passarinho, porque o bolo vai ser um bolo fake grande, tá? Então, vai estar utilizando assim, ó. Então, eu vou montar a casinha aqui em cima dessa base, que aí vai ficar uma coisa para sempre, depois enfia num vasinho, tal, e guarda, sei lá. Tá? E a nova linha agora, eu fiz aquela, não sei quem viu a aula passada, posso deixar aqui no cards para vocês o link da aula passada, que eu fiz do celeiro, que foi a fazendinha. Ainda vai ter mais outros modelos da fazendinha. Mas como eu tive que pular agora pra essa festa do jardim, então eu preciso estar fazendo essa casinha. Aí eu parei aquilo lá e fui pra casinha. Então eu fiz a casinha e um carrinho, gente, olha que coisa mais fofa. Um carrinho pra gente tá colocando junto com a casinha e fazer um cenáriozinho. É claro que eu vou fazer também tamanho menor. Esse é o tamanho menor, tá? Ó, ele tem o tamanho, ó, da palma da mão, mas eu fiz outros 3 tamanhos, ó. Tem o maior, ó, pequeno, o médio, que vai lá pra lojinha, e o grande, tá? Então eu fiz desses 3 tamanhos, porque vai servir pra colocar na mesa, para dar um vaso de presente, colocar aqui dentro, aí vai da criatividade de vocês. Então, tem 3 tamanhos. Vou colocar lá na lojinha, não coloquei ainda, mas eu vou colocar na lojinha e vai ter lá de 3 tamanhos. Aí vocês escolhem o que agrada mais a vocês. E depois me dizem se precisa de um menor ainda que esse. Tipo, se quiser fazer lembrancinha para caber um bombonzinho, um docinho, um brigadeiro, um bombom, eu posso fazer um pouco menor que esse. Mas eu achei que esses 3 tamanhos estavam bom, então eu vou me encerrar por aqui, ó. Pequeno, médio e grande. Mas se precisarem, me avisa. Tá? Então vamos lá. Vamos para a aula da casinha do passarinho. Então, lá na lojinha vai ter a casinha do passarinho de madeira, tá? Depois eu mostro o tamanho, tudo direitinho, porque eu precisava disso para poder compor essa minha encomenda. Então, eu preciso fazer a casinha azul clarinho, tá? Eu vou estar utilizando a massa Eva, tá? No tom azul clarinho, bem clarinho, ó. Vou usar o pigmento também, azul cielo. Então, eu vou pôr bem pouquinho, porque a cliente quer clarinho, tá? Eu vou pôr só um pinguinho. Também não quero fazer massa e deixar a massa tingida, porque é aquilo lá que eu já falei pra vocês. Ela endurece mais rápido. Então, vamos pondo devagarzinho, mesclando. Ó, ela é bem molinha, ela é bem levinha. Eu já deixei em outro vídeo também falando sobre a massa Eva. Tá? Então, entre lá no meu canal, vocês vão ver muita coisa, tem playlist lá, tá tudo separadinho direitinho. Então, olhem lá, abusem lá, aproveita, assista tudo, dê seu like, comente, se quiserem saber de alguma coisa, estou aqui pra responder o que vocês precisarem, ok? O site da lojinha também vai estar lá, se não, entra no meu Instagram e lá tem um link que te redireciona direto pro meu site ou pro WhatsApp para quem quer falar comigo, até pro meu canal também, ok? Então ainda vou pôr mais um pouquinho. E não se esqueça,
azul claro não precisa ser feito exatamente com a massa Eva. Vocês podem usar a tradicional também. É que essa já vem com a massa branca. E como vai ficar posicionado num bolo fake, eu queria que ficasse levinho para não compor mais peso no bolo. Tá? Então, eu vou fazer com a massa Eva. Pode ser com a massa soft? Pode ser também. É que eu adoro a textura da massa Eva. Tá? Então, é isso, ó. Quero um azulzinho claro, bem clarinho, tá? Não esqueça, tem que pôr branco, porque senão seu azul claro não ficará azul claro. Tá? Depois de seco. Não sei quem já fez o teste, eu já me estrumbiquei com isso, gente. Vou contar pra vocês rapidinho. Bem no começo, eu fui fazer um monte de sapatinhos da Cinderela. E eu precisava fazer eles azul clarinho, né? E peguei a massa tradicional, tal, lá no Brasil, tal. E tingi bem clarinho, tal. E na hora fica, né? Fica a cor bem clarinha, bonitinha. Ficou maravilha. Eram mais de 100 sapatinhos. Sei que eu ia fazendo aos poucos, né? Então, eu já tinha feito 48 sapatinhos. Meninas, eu fiz tal e fui fazendo e deixando lá num tabladinho pra poder secar. Não é que eu acordo de manhã e o sapatinho não era azul claro. Ele era verdinho claro. Pasmem, mas era. Eu duvido que alguém saiba por que ele ficou verde. Mas ficou. Eu podia até deixar uma enquete aqui para ver quem descobre primeiro, mas eu vou falar. A massa, quando seca, ela tende a puxar pela cor amarelada, porque é a cor do amido, é a cor da cola depois que seca, então ela fica aquele tom amarelado. Aí, juntando com o pouquinho que eu pus de azul com amarelo, ou um begezinho clarinho, é para aquele lado, sabe? Um ocre clarinho, tá? Então, ela puxa para aquele lado. Juntou com azul, virou verde. Yes! Perdi meus 48 sapatinhos. Porque eu tinha que completar o restante, então não adiantava eu fazer pintar e depois fazer os outros do mesmo jeito. Não, eu tava começando no biscuit, nem tinha essa dinâmica toda aí de ai, gente, o que eu vou fazer? Eu sei me virar, tal. Não. Eu me estrumbiquei, gente. Comecei tudo de novo, joguei material fora, mas faz parte, né? Quem nunca? Mas é isso, tá? Então, sempre branco nas cores claras, porque ela neutraliza o tom encardido da massa, que quando seca, ela fica nesse tom encardido, ok? Ó. Então, ela vai ficar aqui. Aí, o que eu vou fazer pra mim tá copiando aquele modelinho? Não tem um cortador nem nada. Então, eu vou colocar a massa aqui. Vou tirar essa beiradinha aqui. Mas é isso aí. Então, a gente corta, deixa essa basezinha retinha. Tá? E a gente coloca aqui. E pra mim tirar esse formato certinho, eu vou virar assim pro outro lado, ó. Com essa parte aqui pra baixo. Deixa eu dar uma esticadinha. E vou cortar exatamente esse formato. Por que eu vou cortar esse formato? Porque eu preciso que ela fique um pouco menor. Um pouco menor que essa base aqui. Então, como eu sei que o nosso biscuit encolhe, o que eu vou fazer? Eu vou cortar exato, aí ele vai encolher e vai ficar exatamente do tamanho que eu preciso. Tá?
direitinho, pra não ficar nenhuma rebarba, pra não ficar feio e a gente não ter que ter trabalho. Então, a gente alisa. Tá, ó. As laterais, porque vai ficar aparecendo, porque eu quero, ó, eu quero que fique gordinho aqui, tá? Eu não quero que fique só esse negócio fininho, ó. Então, isso aqui é como se fosse uma base. Deixa eu guardar aqui pra não termos problema de perder a massa. O biscuit tá caro, não dá pra ficar desperdiçando. Então, vamos lá. Tá? Pronto. Aí, a gente precisa o quê? Da textura, porque a casinha, normalmente a casinha de passarinho, ela é de madeira. Então, a gente precisa tá dando textura na casinha. Então, eu vou pegar um marcador de textura, eu tenho lá na lojinha. Marcadores de vários tipos lá na lojinha. E esse aqui é textura de madeira, tá? Então, eu vou vir e vou colocar metade aqui. Tá? Massa Eva, ela é bem molinha, tá? Ó, qualquer marcaçãozinha que você fizer, vai pegar bem. Então, vai devagarzinho com a massa Eva. Já a tradicional, ela é bem durinha, né? Então, ok. Tá, ó. Marcadinho e tal. E agora, a gente só faz a marcação da tábua. Ó. Faz as marcas da tábua. Porque é a marcação da madeira, né? E pode fazer assim, aleatório. Tá, ó. Que fofura. Tá? Deixa bem um pouco mais profundo, pra na hora que a gente for passar o pozinho, vocês sabem que eu adoro um pozinho, a gente consiga tá dando profundidade, tudo direitinho. Tá? Bem profundo. Tá bom? Na casa do passarinho vai ter um coraçãozinho da janelinha aqui, que eu vou tirar com esse ejetor de coração, e a entradinha do passarinho, que é um redondinho, tá? Então, tem ejetores na loja também, gente. Lá vocês encontram quase tudo, né? Tudo possível que a gente ache de material que a gente tá precisando para poder trabalhar e fazer as nossas coisas lindas. Tá, ó, marcação aqui e da portinha. Se vocês acharem que tá pequeno demais, vocês pegam um círculo maior. Tá? Ó, fiz até um joguinho assim pra ficar maior. Arruma bonitinho. Ó. Ah, tem que tirar o coração. E o ruim desse coração que não vazou, por conta que a base aqui dele é baixa. Então, pra mim não colocar o outro marcador de coração que eu tenho, que vai ficar diferente, eu vou cortar aqui com a agulha, ó, seguindo a marcação. Se ficar feio, a gente estraga e faz tudo de novo. Tá, ó. Alisa, ajeita um pouquinho, aí ficou tudo bonitinho, perfeitinho. A massa, ela é bastante flexível, ela ajuda, ela é gostosinha de trabalhar, sabe? Olha que lindeza. Deixa eu guardar essa massa.
Aí, o que que acontece agora? Agora eu vou deixar secar. Tá? Eu vou deixar essa massa secar antes de eu estar colocando na base. Porque eu preciso que ela... seque, que tenha o encolhimento dela, para depois eu colocar lá na base. Porque se eu colocar agora, como a madeira, ela vai absorver toda essa umidade da massa, a massa vai mandar para ela vai acabar envergando a madeira. Porque é muita umidade. E não vai ter aquela parte que eu falei pra vocês, aparecendo um pouquinho aqui, que eu quero que apareça um pouquinho aqui, como se tivesse colocado e tivesse uma beiradinha, que vai dar um charme do lance da madeira aqui. Tá? Então, eu quero que ela encolha pra mim tá colocando lá no lugar, pra que faça esse detalhe. E agora, a gente vai fazer o telhadinho aqui, ó, que vai ser amarelo clarinho. Então, a gente vai tingir aqui com amarelo limão, pra tá fazendo um amarelo clarinho. Tá, ó, bem pouquinho, porque não esquece, o biscuit, quando seca, ele escurece mais do que o que ficar aqui na nossa massa. Aí, ficou muito, tá vendo? Cada pigmento é de um jeito. Ficou muito escuro pro meu gosto. Mas tudo bem, a gente põe um pouquinho de massa. Não, até que não. Achei que ia ficar mais escuro. Ficou ótimo essa cor, ó. Depois ainda quero passar o pozinho. Eu já vou fazendo e pensando no pozinho. Tá? Misturei, misturei. E agora eu quero... Vou passar aqui no cilindro, que aí fica tudo de um tamanho só. Passando no cilindro, fica tudo de um tamanho só. E vou cortar aqui, ó, o telhadinho. Tira a rebarba, tudo bonitinho, pra ficar bonitinho. E ficou feio o corte, mas ok. Ó. Opa, foca. É assim mesmo que eu quero. Com um babadinho. Só que eu vou amassar e vou fazer de novo, porque não ficou bonito. Tá, ó, faço um rolinho mais ou menos e vou passar aqui. Aí. Aí, agora sim, tirei com cuidado e deu tudo certo. Eu preciso de 2 desse. Ó. Acho que eu vou tirar um pedaço aqui ainda. Então, vamos lá de novo. Passar na extrusora novamente para tirar o outro lado. Aí. Tá?
eu vou cortar a beiradinha e vou cortar a beiradinha desse também. Vou dar uma esticadinha, gente, porque eu preciso... Aqui, ó, na junção assim, aqui eu tenho que tirar essa parte aqui, que é pra poder unir uma com a outra. Aí, como eu vou... É um telhadinho, então eu vou deixar com essa textura, como se fosse telhadinho, mais ou menos. Então, eu vou colocar, deixa eu colocar aqui na posição certa. Eu quero assim, eu acho que eu quero de pé. Peraí, não, vou pôr deitado mesmo, porque é muito curtinho. Aperto com a mão mesmo, sem precisar passar o rolinho em cima, porque a massa é sensível. Ó, como se fosse telhadinho mesmo. Olha. Ops. Assim, ó, que bonitinho. Eu vou pôr pra fora. Tá? Esticadinha. Pra gente poder tá cortando um dos lados aqui pra fazer aquela parte reta do telhado. Arruma direitinho. Arruma o outro lado. Ó, porque na hora que juntar assim, eu quero que fique bonitinho assim. Depois a gente pode colocar alguma coisa, mas eu acho que nem vai precisar, ó, tá vendo? Que bonitinho. Tá? E a gente vai deixar secar assim. Só medir pra ver se tá, o tamanho tá certo, tá sobrando. O tamanho tá certo, tá sobrando. E essa lateral eu vou cortar depois que tiver um pouco seco amanhã. Aí eu corto. Tá? Então, vou deixar secar. Vou guardar a massinha. Ah, não. Eu vou colocar aqui como se fosse um pauzinho aqui, ó. Apesar que a gente podia pôr pauzinho de verdade, né? Vou fazer um rolinho aqui e vou deixar secar. Que aí fica o mesmo amarelinho. Tá? Não precisa nem pegar uma extrusora nem nada. Só... Ó, pra ficar o pauzinho aqui. Tá? Vai ficar o pauzinho aqui, ó. O poleirinho dele, né? Então, vou deixar secando também o poleirinho dele. Aí, deu uma sujadinha aqui, ó. Mas, tudo bem. Depois eu passo o paninho e limpo. Então, é isso aí. A gente volta uma próxima aula com a continuação da casinha. Já vai estar seco aqui, pra gente tá continuando a fazer essa fofura, ok? Eu espero que vocês acompanhem, que gostem, tá? E voltem aqui pra mim, pra poder estar fazendo a continuação, ok? Quanto mais sequinha, melhor, por etapa, pra poder não estragar. Tá bom? Então, fica assim, gente. A gente volta com a próxima aula, na continuação da casinha do passarinho. Beijos, fiquem com Deus. Bye!